Pela condução da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, a todos os meus colegas senadores, colegas senadoras da República, o agradecimento aos senadores que pediam a mim pela deferência em me permitir esse pronunciamento antes de proferir o seu parecer. E a minha intenção nesta Comissão de Constituição e Justiça em relação a esse tema é dar, de certo modo, um testemunho em relação à razão de ser desse projeto, do contexto em que ele se insere e do papel que desempenhei como presidente do Senado e depois o presidente Davi Alcolumbre ao assumir a condução e a chefia do poder. Primeiro, o presidente Otto Alencar dizer do meu profundo incômodo em relação às críticas que o Congresso Nacional vem sofrendo em relação a este projeto. É de se lembrar que esse projeto, esse tema só existe porque no ano de 2021, homens e mulheres que compõem este Congresso Nacional tiveram a sensibilidade, o senso de oportunidade e a coragem de revogar a Lei de Segurança Nacional, um entulho antidemocrático, e promover no ordenamento jurídico penal brasileiro a inclusão do título 12 do Código Penal, incluindo uma série de crimes contra o Estado Democrático de Direito, para preservar a nossa democracia em relação a qualquer investida antidemocrática. Relatou aquele projeto o senador Rogério Carvalho, e o fez no dia, inclusive, em que havia um desfile de tanques de guerra na esplanada dos ministérios, e a resposta do Congresso foi de que entregávamos um diploma legal que permitiria a punição daqueles que ousassem atacar a nossa democracia no Brasil. Fizemos a lei, o Código Penal foi alterado, com tipos penais com penas cominadas, inclusive, muito severas, de 4 a 8 anos, 4 a 12 anos, que serviram como instrumento normativo para que, por ocasião do 8 de janeiro, aquelas pessoas tivessem o enquadramento típico penal adequado. Não fosse essa iniciativa exclusiva do Congresso Nacional, porque não foi do Poder Executivo, porque não foi e nem poderia ser do Poder Judiciário, foi o Legislativo que entregou ao Brasil um marco legislativo que permitiu a punição daquelas pessoas que ousaram praticar crimes contra o Estado Democrático de Direito. Dito isso, presidente, todos nós acompanhamos um roteiro, e aqui respeito as opiniões diversas, mas um roteiro de atentados antidemocráticos que culminaram com aquele 8 de janeiro em que diversas pessoas foram trazidas para um problema muito grave de uma prática criminosa que precisava de uma resposta estatal através do Ministério Público e do Poder Judiciário. Vieram as condenações, na minha opinião, condenações absolutamente inevitáveis em relação aos acontecimentos do 8 de janeiro. Mas era a primeira oportunidade em que se testava aquela lei que fizemos em 2021. E aí, para todos nós, houve certa perplexidade, certo incômodo ao vermos que pessoas que praticaram o único fato do 8 de janeiro, sem terem financiado, sem terem organizado, sem terem pré-ordenado aquela investida antidemocrática, com penas aplicadas de 14 anos de reclusão, 15 anos de reclusão, 17 anos de reclusão. Todos sabem a minha posição em relação à defesa da democracia e das instituições. E fui muito criticado e paguei e tive um custo político, eleitoral e pessoal muito grande pela defesa que fiz das instituições desse país. A defesa que fiz do Supremo Tribunal Federal, a defesa que fiz da autonomia do ministro Alexandre de Moraes, a defesa que fiz do Tribunal Superior Eleitoral, das urnas eletrônicas, a defesa que fiz deste Congresso Nacional em momentos muito críticos, inclusive. Mas eu não posso deixar, até por honestidade intelectual, senador Otto Alencar, de reconhecer que aquela lei que nós concebemos e foi absolutamente fundamental no ano de 2021 para poder coibir atos antidemocráticos, que ela deixou de ter alguns aspectos para evitar que houvesse uma responsabilização igual para uma pessoa que tenha liderado um processo de tentativa de golpe de Estado, para aquele que, influenciado por uma multidão em tumulto, tenha também praticado este mesmo crime. As situações são diferentes. E não foi por outra razão que, no começo do ano, ao assumir a presidência do Senado, o senador Davi Alcolumbre e o presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, pediram a mim que pudesse examinar os projetos em trâmite no Senado Federal e na Câmara dos Deputados para chegarmos a uma alteração legislativa que modernizasse aquela lei de 2021 e permitisse que houvesse gradações para evitar que essas pessoas influenciadas por multidão em tumulto que não tenham financiado, que não tenham liderado, que não tenham praticado outros fatos que não aquela participação no 8 de janeiro, tivessem uma pena razoável, uma pena proporcional. E naquele instante nós idealizamos, junto à consultoria do Senado, um projeto que concebia, primeiro,
o estabelecimento de que nos crimes de atentado violento ao Estado Democrático de Direito, a abolição violenta ao Estado Democrático de Direito, e no outro crime de tentativa de golpe, não se aplicassem as penas cumulativamente em concurso material.